Hoje vamos falar de coletores de admissão de geometria variável. Olha, em nome complicado, né? Quantas coisas. Vamos entender por que a tecnologia automotiva desenvolveu essa função, esse dispositivo dentro dos motores, principalmente dos 16 válvulas. Mas vamos ver que tem outros motores também que acabam utilizando. E é isso, né? Se você gosta de tecnologia automotiva, está no canal certo. DPN, da paixão ao negócio. Prontos para mais um conteúdo de DPN? Hoje para falar dessa tecnologia dos coletores de admissão de geometria variável. Ou, como estavam falando na intro, um nome meio extenso, meio complexo, que tem um objetivo muito claro, que é o que nós vamos ver agora. Para que se desenvolver essa tecnologia, quais são os benefícios ou quais são as soluções que traz para um motor de combustão interna, principalmente, estamos falando dos motores ciclo Otto. Então, para começar, nós devemos entender que qualquer motor, isso vocês já me ouviram falar várias vezes, né? Qualquer motor, a engenharia busca melhorar o que se conhece como a eficiência volumétrica. Que é esse tal da eficiência volumétrica? É simples. É a capacidade que tem um motor, um cilindro unitário, depois multiplicado pelo número de cilindro que tem esse motor, mas é a capacidade que tem um cilindro de encher com ar e combustível. No caso, no motor ciclo Otto, de encher com a mistura ar-combustível. No caso do diesel, enche com ar primeiro. Mas então, a eficiência volumétrica é a capacidade de encher o cilindro, câmara de combustão, o máximo possível. Ou seja, todo motor tem uma cilindrada, ele é cubicado, tem uma cilindrada específica. E será que a gente consegue encher totalmente esse cilindro com ar? Esse é o desafio da tecnologia automotiva, de quem desenha motor, e aí, obviamente, que vão entrar em jogo vários elementos que nós vamos ver agora, e depois vamos focar em um muito especial, que é o coletor de emissão. Mas antes de chegar no coletor de emissão, vejam aqui, estou compartilhando com vocês esse exemplo que estava trazendo de encher o cilindro. Vocês estão vendo aqui à esquerda, tem um fluxo de ar entrando no cilindro do motor, essa carreira de admissão, entrando a máxima quantidade de ar possível. Vamos pensar, num primeiro momento, em um motor atmosférico, ou seja, não tem turbo, não tem nenhum tipo de sobrealimentação. Quando desce o pistão, ele vai gerar uma depressão, um vácuo, uma pressão inferior à atmosférica. Mas vejam só que sucede uma coisa, essa capacidade de encher o cilindro vai ter basicamente primeiro termo, assim, vamos dizer assim, dois elementos: o fluxo de ar, ou seja, a quantidade, massa de ar e velocidade com que esse fluxo está passando aqui, esse fluido, que é o ar, como sempre falamos, é um fluido, e também o que está mostrando aqui o motor, a CRPM, a que velocidade de giro está esse motor, quantas vezes sobe e desce esse pistão aqui por segundo, quantos metros por segundo, quantas RPM, revoluções por minuto está girando esse motor. Por que isso é importante? Porque veja só, acho que vocês já devem ter feito essa experiência alguma vez. Se você pegar uma seringa, vocês vão pegar essa seringa, vamos supor que vão mergulhar essa seringa dentro de um balde com água. Vocês vão puxar ela lentamente, 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 e vocês vão obter um volume determinado dessa água que estava no balde. Agora, vocês vão fazer a mesma experiência, só que puxando agora rápido. Puxando essa seringa rápido, esse êmbolo que está dentro da seringa rápido, vocês vão ver que o volume que vocês obtêm sempre é menor. Mãe, porque está puxando o ar. Não, você pode mergulhar no fundo do balde, que vai ver que, fazendo devagar, sempre vai conseguir um volume maior desse fluido, no caso a água, para encher esse pequeno cilindro que seria a seringa. No motor acontece exatamente a mesma coisa. Quanto mais acelera a velocidade sobe e desce do pistão, menor
é a capacidade de encher esse cilindro com nosso fluido, nesse caso que é ar, ou ar e combustível, quando já for uma mistura. Ok? Então, esse é o primeiro grande desafio. Só que, como estava falando, há muitos elementos que estão envolvidos aí. Mas o primeiro que vimos aqui em nosso slide, que é fluxo de ar e RPM, ou seja, o diâmetro do coletor, vamos ver a válvula. Obviamente que nós temos um motor a gasolina, etanol, também tem uma borboleta que abre e fecha, regula esse fluxo de ar completamente, mas sempre vai ter um limite da sua capacidade e lembrem isso, quanto mais aceleramos o motor, menor é a eficiência volumétrica, porque tem menos tempo para encher um cilindro. E aí é que a tecnologia tem que correr para conseguir melhorar essa condição. E entre os elementos que se trabalha muito para melhorar essa condição de encher o cilindro estão as próprias válvulas. Vejam aqui, estou compartilhando outro slide com vocês. Estamos chamando isso aqui dos valores geométricos de uma válvula. Vamos pensar que isso aqui, em nosso desenho, é uma válvula de admissão. Então, por exemplo, o primeiro elemento que nós vamos ver, que está mostrando aqui como HV, é esse aqui, a elevação da válvula, ou seja, o curso. Quanto abre essa válvula? Quantos milímetros abre essa válvula? Depois vamos ver em outros vídeos que existem sistemas que até regulam isso, né? Mas vamos supor que um sistema fixo, que sempre abre a mesma coisa. Então, essa altura que abre essa válvula vai descobrir aqui uma passagem que quanto maior for, em princípio, estaria deixando entrar mais ar. Mas também, se abre muito, muito, além de poder bater no pistão, diminui a velocidade, porque ela não deixa de ser aqui, esses dois lados aqui, uma restrição à passagem de ar. Ou seja, que a válvula, com essa altura, a elevação dessa válvula, está também determinando a quantidade de ar que entra e está determinando também a velocidade desse fluxo de ar. E velocidade de fluxo de ar é muito importante, porque nós temos pouco tempo para encher o cilindro, ok? Outro elemento importante que vai determinar aqui é o diâmetro externo da sede da válvula, DAV, é o que está mostrando aqui. Esse diâmetro externo também, obviamente, vai estar em total consonância com o diâmetro do coletor de admissão. Então, maior diâmetro, em teoria, a gente consegue entrar mais ar. Então, isso aqui é bastante importante. Depois nós temos o diâmetro interno da sede de válvula, que está aí com a sigla DIV. Nós estamos vendo ele aqui. Essas duas cotas aqui estão mostrando o diâmetro interno da sede da válvula. E o que vai ter um ângulo resultante aí, desculpe, antes do ângulo, nós vamos ter uma largura da sede de válvula, ou seja, uma superfície. A superfície da sede de válvula é extremamente importante, não só um ângulo que vamos falar um pouquinho agora, senão também quanto maior a superfície, maior superfície de contato para fazer uma transferência térmica, né? Para poder dissipar temperatura. Então, quanto mais fininho, melhor, sim, melhor para trabalhar o fluxo de ar, mas ela tem um limite, não pode ser muito, muito fina, porque senão o que a gente comumente chama queima a válvula, né? Queima a sede de válvula, tem uma superfície. E por último, sim, o ângulo da sede de válvula, que aqui está mostrando um ângulo, mas nós sabemos que se trabalha na maioria dos veículos com mais de um ângulo, esse ângulo vai ser uma rampa que vai também determinar essa velocidade do fluxo de ar. Agora, nós temos que lembrar uma coisa, a válvula de admissão, que é o que nos interessa agora, ela está abrindo e fechando o tempo e todo. Então aqui nós vamos ter um fluxo de ar passando, que é o que vamos ver agora nesse outro slide que estão compartilhando com vocês, é um fluxo de ar passando que vai estar tendo oscilações. Essas oscilações vão determinar um efeito que é conhecido como um efeito de ressonância no fluxo de ar. Ou seja, vocês já viram quando você joga uma pedra em uma lagoa e começa a fazer esses círculos concêntricos, né? Essas são uma ressonância de ondas, que acontece outra vez nesse fluido que é a água. Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa. É o nosso fluido, o ar. E eu tenho uma válvula que abre e fecha, vai batendo, abre e fecha, e vai formando ondas, que, como está mostrando aqui, acaba sendo
um fluxo reverso de ar. Olha, aqui nós estamos vendo todo o comprimento desse coletor de admissão. Por um lado, na parte superior do coletor, nessa parte mais arredondada que está aqui, nós temos o que se conhece como a pressão absoluta de um coletor de admissão. O que é a pressão absoluta? Olha, é uma mistura entre a pressão atmosférica, lembre-se que estão colocando sempre exemplo de um carro, de um motor atmosférico, que não tem sobrealimentação. Então é a mistura da pressão atmosférica com a depressão, com uma pressão negativa que é gerada pelo vácuo dos cilindros, dos pistões que estão descendo. Então aqui nós temos uma mistura, e vai ser sempre uma pressão inferior atmosférica, mas vai ser uma pressão oscilante. Tem que ser inferior atmosférica, senão o ar não entra no motor, obviamente. Mas toda vez que está descendo o pistão, está gerando um fluxo de ar, e esse fluxo de ar vai também bater com esse abre e fecha das válvulas, fechando, formando essa ressonância, essas ondas que elas vão se formar em determinados lugares seguindo a determinadas variáveis. Quais são essas variáveis? Outra vez, a CRPM. Abre e fecha mais rápido as válvulas, aumenta a CRPM do motor, essa ressonância vai se deslocando. E outro fator importante é quanto que é o comprimento desse coletor de admissão. Por isso, vocês estão vendo aqui ao lado, esses são estudos de dinâmica dos fluidos que fazem todos os fabricantes para entender como se comporta o fluxo de ar a determinadas RPM, como que vai esse fluxo reverso se formando em determinados lugares e como eu posso evitar isso, porque o fluxo reverso é uma resistência, é uma espécie de nó que eu tenho aí no meio que está me atrapalhando para que passe o ar com um fluido rápido, vamos dizer assim, com uma velocidade de um fluxo mais rápido, que tenha um fluxo quase em aerodinâmica, isso se chama fluxo laminar, com menor quantidade de turbulências possível. Por mais que no coletor de admissão se utilizam efeitos de turbulência já predestinados para poder encher mais rápido o cilindro. Mas um fluxo reverso ninguém quer. Ninguém quer o ar batendo contra a válvula e rebotando, fazendo essas ondas contrárias. Mas esse é um fenômeno inevitável. Como que se minimiza esse fenômeno? Olha, a forma de minimizar esse fenômeno é mexendo no coletor de admissão. E mexendo como? Pode mexer no diâmetro, pode mexer no comprimento, e aí que nasce a ideia dos coletores de admissão de geometria variável. Que é o que vamos começar a ver agora. Mas assim, antes de passar para a geometria variável, há vamos dizer assim, não é uma regra, mas em termos gerais, o que todos conhecemos é o seguinte: um motor que tem um coletor de admissão de diâmetro curto, ele rende melhor, ou seja, esse efeito de fluxo de ar reverso, ele acontece a baixas RPM e nem tanto a alta RPM. Então, os coletores de admissão curtos, aquelas torres de admissão curta que utilizam muitos dos motores de competição, é porque eles vão funcionar a alto giro, vão funcionar muito bem a altas RPM. E aí em baixa RPM, funciona muito mal, mas aí ninguém se importa porque é um carro de corrida, tá? Mas aí, legal, mas eu não tenho que andar na rua agora, eu não posso ter um carro que só funciona bem acima de 6.000 RPM, porque eu não vou andar nunca a 6.000 RPM. Então assim, e aí nós temos coletores com outras formas arredondadas, como estão vendo aqui, com outras desenho, outra geometria, com comprimento maior para poder trabalhar melhor o fluxo, para poder minimizar na maior parte possível dessa faixa de utilização do motor, nessa gama de RPM, de giro do motor, ter a menor quantidade de fluxo reverso nesse coletor de admissão. Isso que você está vendo aqui é um motor praticamente de competição, um tubo reto e no final todo o tamanho do coletor é isso aí, é curtinho, então é mais para trabalhar na alta RPM. Mas estava falando para vocês, olha, qual seria a solução então? Olha, a solução seria ter um coletor de admissão que se comporta de uma forma
em baixas RPM e de outra forma quando tem altas RPM. Veja essa imagem aqui, é mais ou menos isso. O que eu pudesse de alguma forma esticar esses tubos aqui, essas torres aqui, esticar elas, encurtar elas conforme o regime de giro do motor. Tá? Isso é a lógica que se utiliza para um coletor de geometria variável. Mas na prática, nós vamos ver que os fabricantes não utilizam essas torretas de competição, porque o veículo tem que andar na rua. Então nós vamos encontrar coletores de admissão que têm uma formas acaracoladas, assim, muitas voltas. E que é o que eles utilizam? Olha, utilizam a seguinte forma: eles vão desenhar dentro do mesmo tubo dois possíveis caminhos para o ar, para o fluxo de ar de admissão. Um caminho que é um caminho curto e outro caminho que é um caminho mais longo. Tá? Então, é uma forma de você poder fazer a partir disso um desvio. E esse desvio, em determinadas RPM, um atuador vai permitir que faça o circuito curto e, em outra situação, vai fazer o circuito longo. E isso vai estar perfeitamente desenhado para as características do motor. Geralmente, marcha lenta está em circuito curto, carga média está em circuito longo e depois em altas RPM volta ao circuito curto. Claro que isso que eu estou falando é uma generalidade, mas a maioria dos motores se comportam dessa forma. Então, vejam aqui um exemplo de um coletor de admissão já de um veículo em V, né? Um 6 cilindros em V, que olha, por ter duas bancadas, ele já tem que trabalhar com dois atuadores. E, de fato, nós vamos ver aqui um exemplo que está aqui ao lado, está mostrando, olha, aqui utiliza a tecnologia automotiva para abrir e fechar essas borboletas, esses canais que permitem ter um circuito longo, um circuito curto. Olha, ou atuadores pneumáticos ou atuadores elétricos. A maioria utiliza pneumático, mas existem vários veículos também com atuadores elétricos. O exemplo que está aqui, vejam só, temos dois atuadores pneumáticos, um acumulador aqui de pressão, de vácuo, tá? E aqui embaixo, que vocês estão vendo aí, são eletroválvulas de geralmente 3 vias, tá? Porque quando atua ou deixa de atuar esse atuador, valendo a redundância, é quando essa eletroválvula abre ou fecha a passagem de vácuo. Então, a partir dessas alavancas, esses atuadores estarão movimentando essas borboletas que abrem e fecham, libera um circuito curto ou libera o circuito longo. É assim que funcionam os coletores de geometria variável, obviamente tudo controlado pela unidade de controle eletrônico do motor, a ECU. São sistemas que obviamente tem que ter uma manutenção no sentido de quando se carboniza ou se suja muito o coletor, é importante que todo esse mecanismo se encontre limpo, assim como essas mangueirinhas de vácuo que vocês estão vendo aqui, que não fiquem ressecadas, começa a rasgar e puxar ar e não funciona. O veículo perde muito rendimento, muito rendimento. E, obviamente, também muita atenção para os técnicos automotivos, quando desmontam, que é bastante comum inverter a posição das mangueirinhas de vácuo e aí o negócio também não funciona. Prestar atenção qual é os orifícios de entrada e saída para colocar cada uma das mangueirinhas no lugar certo. Mas é isso aí, é dessa forma que funciona um coletor de geometria variável e que deixa o motor muito mais elástico. O rendimento dele em baixa e alta rotação é muito bom. Essa é uma das tecnologias que tem melhorado bastante, principalmente quando saíram os motores de 16 válvulas. Quem se lembra, final dos anos 90, começo dos anos 2000, a maioria das montadoras começou com 16 válvulas e eles tinham uma grande dificuldade da retomada, saída de baixo, assim, com esses coletores de geometria variável. A grande maioria das montadoras conseguiu melhorar bastante o desempenho desses 16 válvulas com esse dispositivo. Bom, espero que tenham gostado desse conteúdo e aguardo vocês em uma próxima entrega.